A última vez que vi meu pai com vida foi no dia 3 de julho. Ele estava estranho, calado demais até para os padrões dele. Sentado à mesa da cozinha, observava o relógio de parede como se estivesse esperando que algo acontecesse a qualquer momento. Eu estranhei, mas me acostumei com os silêncios dele desde a infância. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras e de muitos hábitos rígidos. Mas naquela manhã, ele fez algo fora do padrão. Me chamou pelo nome completo, coisa rara, e me entregou um envelope pequeno, com a caligrafia dele na parte da frente. 3 palavras escritas à caneta: leia quando eu for. Pensei que fosse alguma carta emotiva, um testamento ou um pedido de desculpas não dito. Mas dentro havia apenas um bilhete, escrito às pressas, quase legível, onde se lia: fuja antes de dezembro. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum contexto. Nem mesmo um por favor. Na hora, pensei que fosse apenas um devaneio ou algum pensamento paranoico dele. Meu pai sempre foi um pouco desconfiado do mundo, tinha uns medos que eu nunca entendi bem. Mas 3 dias depois, ele morreu. Parada cardíaca, disseram. Silenciosa, rápida. Sozinho em casa. Eu fui quem encontrou o corpo. O bilhete ficou guardado na minha gaveta por meses. Toda vez que abria, relia aquela frase como se tentasse extrair alguma lógica dali. Fugir de quê? Por que exatamente dezembro? E por que ele deixou isso para mim sem contexto nenhum? Minha mãe não quis comentar o assunto. Disse que ele andava estranho mesmo, e que talvez estivesse prevendo a própria morte. Mas aquilo não me convencia. Algo no jeito como ele escreveu, na urgência da letra, me dava a sensação de que ele não estava prevendo a morte e ele estava tentando evitar algo muito pior. O tempo passou. Setembro chegou. Depois outubro. E quanto mais os dias avançavam, mais eu sentia um desconforto crescer dentro de mim. Era como se minha casa, meu bairro, tudo ao meu redor estivesse começando a ficar errado. Pequenas coisas, como vizinhos que pareciam mais calados do que o normal, o carteiro que já não aparecia, ruídos durante a madrugada, como se alguém estivesse andando pelo telhado, mesmo sem folhas ou animais por perto. Tentei me distrair, colocar a cabeça no trabalho, nas tarefas do dia. Mas em novembro, as coisas começaram a se intensificar. Comecei a acordar às 3h17 da madrugada todos os dias, sem exceção. Sempre nesse exato horário. Sempre com a sensação de que alguém havia acabado de sair do quarto. A maçaneta ainda vibrava levemente, como se tivesse sido solta segundos antes. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas numa dessas madrugadas, encontrei o bilhete sobre minha cama. O mesmo. Com a caligrafia do meu pai. Só que agora, havia uma nova frase escrita abaixo: você não tem muito tempo. Aquilo me paralisou. Peguei o papel, comparei com o original guardado na gaveta. Era idêntico. Mesmo papel, mesma marca da caneta. Mas ninguém tinha acesso à minha casa. E eu tinha certeza de que não havia deixado aquilo sobre a cama. Comecei a pensar se realmente estava enlouquecendo ou se algo havia começado a me cercar. Eu tentei racionalizar. Talvez eu mesmo tenha pegado o bilhete e esquecido. Talvez, no meio de um lapso de sono, tenha tirado da gaveta e colocado sobre a cama. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. As coisas começaram a sair do controle. Meus aparelhos eletrônicos começaram a falhar exatamente às 3h17. O rádio ligava sozinho com estática. A televisão exibia uma imagem preta com uma linha branca no centro, como se tentasse sintonizar algo que não estava ali. Certa noite, uma voz feminina sussurrou meu nome bem ao lado do meu ouvido. Pulei da cama, acendi todas as luzes, vasculhei cada canto da casa. Nada. Mas a sensação de que havia alguém, ou algo, me observando era constante. Comecei a reler os cadernos antigos do meu pai. Diários que ele mantinha escondidos na garagem, entre caixas de ferramentas. Ali encontrei trechos desconexos, mais repetitivos, eles vêm quando o ano adormece. O mês em que tudo se repete. A cidade já foi limpa antes. Mas sempre volta. A cada página, mais confusão. E uma constante: dezembro sempre era citado.
Faltavam apenas 2 semanas para o mês chegar. Eu pensei em viajar, sair do país, ir para qualquer lugar. Mas sentia que o problema não estava na geografia, estava em mim. Meu pai sabia que algo me afetaria diretamente. Comecei a procurar por antigos amigos dele. Tios distantes, colegas de juventude. Um deles, um homem chamado Geraldo, aceitou me encontrar. Nos encontramos em um bar velho, no centro da cidade. Quando mostrei o bilhete, ele ficou pálido. Ele nunca te contou? Perguntou. Neguei com a cabeça. Seu pai era o último de nós que lembrava. Nós passamos por isso em 1987. Algo se manifesta aqui, nesse lugar. Só que não é o tipo de coisa que você vê. É o tipo de coisa que te apaga. Fiquei confuso. Ele explicou que, naquele ano, várias pessoas simplesmente sumiram. Sem rastros, sem registros. E os que ficaram, esqueceram deles. Como se nunca tivessem existido. Teu pai lembrava porque ele foi marcado. Ele sobreviveu. Mas a coisa voltou. E agora parece que é a sua vez. Voltei para casa com o coração disparado. Olhei ao redor e me perguntei quantas pessoas que eu via todos os dias podiam ter desaparecido de alguém sem que eu soubesse. E se eu mesmo já estava começando a ser esquecido? No início de dezembro, tudo ficou mais denso. O ar dentro de casa parecia parado. Como se o tempo estivesse hesitante. Meus amigos começaram a agir de forma estranha. Esqueciam datas importantes. Me chamavam por apelidos que eu nunca usei. Uma amiga próxima me apresentou a alguém dizendo, esse é, Zé, e ficou em silêncio, incapaz de lembrar meu nome. Na manhã do dia 3 de dezembro, fui ao banco. Meu cartão não funcionou. O gerente puxou meu cadastro e disse, com naturalidade, o senhor não consta mais no sistema. Em casa, tentei acessar minhas redes sociais. Minha conta havia sido desativada. E-mails não reconheciam mais meu login. Era como se eu estivesse sendo apagado, pouco a pouco. Lembrei do que Geraldo dissera, é o tipo de coisa que te apaga. A noite caiu e me tranquei no quarto. Mas isso não adiantava mais. A coisa, seja lá o que fosse, já estava comigo. Por volta das 3h17 da madrugada, ouvi passos vindo do quarto. Por volta das 3h17 da madrugada, ouvi passos vindo do corredor. Mas não era o render comum da madeira. Era um som, molhado. Como se algo se arrastasse lentamente, com o peso de algo que não deveria existir. Me escondi no canto do quarto, com as luzes apagadas. A maçaneta girou. A porta se abriu com lentidão. Não havia nada ali. Mas a escuridão parecia mais profunda do que o normal. Como se o quarto estivesse maior, mais vazio, mais gelado. Meu reflexo no espelho começou a atrasar, piscava um segundo depois, virava a cabeça com atraso. Até que parou. Meu reflexo ficou me encarando, imóvel, enquanto eu tremia de medo. E então, ele sorriu. Um sorriso que eu nunca havia feito na vida. Na manhã seguinte, decidi ir até a casa onde meu pai cresceu. Uma pequena propriedade rural onde ele passou os primeiros anos de vida. Talvez ali, longe da cidade, longe do ponto de entrada, eu pudesse encontrar alguma resposta. A propriedade estava abandonada, como esperado. Mas algo nela me dava a sensação de familiaridade. No porão da casa, encontrei uma parede diferente. Tentei derrubá-la. Por trás, havia uma pequena sala escondida, com desenhos nas paredes feitos à mão. Desenhos infantis, como se uma criança tivesse sido deixada ali. Todos retratavam cenas de pessoas sendo engolidas por uma névoa preta. Uma figura, em todos os desenhos, sempre aparecia, um homem sem rosto. Embaixo de cada imagem, a frase se repetia, ele leva os esquecidos. Em um canto da sala, havia outra carta. Papel amarelado. Era do meu pai, escrita em 1990, se você encontrar isso, é porque ele chegou até você também. Não tente entender. Apenas desapareça antes que ele faça isso por você. O peso das palavras caiu sobre mim como um último aviso. Eu havia cruzado uma linha. E não havia como voltar. Naquela noite, decidi fugir. Preparei uma mala,
Comprei uma passagem de ônibus para uma cidade aleatória. Mas enquanto esperava na rodoviária, percebi que ninguém me olhava. Os atendentes não me respondiam. As pessoas esbarravam em mim sem se desculpar. Era como se eu já não estivesse mais lá. Olhei meu reflexo na vitrine de uma loja. Não havia nada. Hoje é 31 de dezembro. Eu estou escrevendo isso na esperança de que alguém leia, mesmo que não lembre de mim. Mesmo que já não saiba meu nome. Tenho deixado bilhetes em lugares públicos. Escondido mensagens dentro de livros antigos nas bibliotecas. Escrevi em paredes de casas abandonadas. Mas sei que, a partir desta noite, isso também será apagado. A única coisa que ainda me prende ao mundo é essa carta, e a lembrança do meu pai. Ele tentou me avisar. Ele sabia que dezembro era o mês onde as barreiras se rompem, onde a névoa se espalha, onde o esquecimento toma forma. Não é um espírito. Não é uma maldição. É algo mais antigo. Mais silencioso. Algo que cresce nos cantos da mente humana quando deixamos o tempo correr sem prestar atenção. Hoje é 31 de dezembro. Eu estou escrevendo isso na esperança de que alguém leia, mesmo que não lembre de mim. Mesmo que já não saiba meu nome. Tenho deixado bilhetes em lugares públicos. Escondido mensagens dentro de livros antigos nas bibliotecas. Escrevi em paredes de casas abandonadas. Mas sei que, a partir desta noite, isso também será apagado. A única coisa que ainda me prende ao mundo é essa carta, e a lembrança do meu pai. Ele tentou me avisar. Ele sabia que dezembro era o mês onde as barreiras se rompem, onde a névoa se espalha, onde o esquecimento toma forma. Não é um espírito. Não é uma maldição. É algo mais antigo. Mais silencioso. Algo que cresce nos cantos da mente humana quando deixamos o tempo correr sem prestar atenção.